A tabela NAT do Firewall, ela trabalha com adulteramento de pacotes. NAT, que significa Network Address Translation, que seria a tradução de endereços de IP. O NAT existe principalmente para fazer com que funcione a internet para mais de um computador compartilhando um único endereço de IP, onde um roteador teria um endereço de IP válido de internet e conseguiria compartilhar a internet com vários outros IPs locais, aqueles IPs de uso reservado para a rede local. O NAT, a função de mascaramento, a função principal é essa. Agora, ele tem muitos outros recursos, justamente pois como a função do mascaramento é fazer com que vários computadores da rede local tenham acesso à internet, e se eu quiser acessar remotamente algum serviço que não esteja no roteador e sim em alguma máquina da rede local ou algum equipamento que esteja dentro da rede local com um dos endereços de IPs inválidos, vamos dizer assim, com um endereço de IP local. Para isso existe o redirecionamento de portas que a tabela NAT faz. E como que funciona? Ela serve para a gente poder acessar o que a gente quiser, estando de fora da rede, utilizando o IP válido do roteador principal da rede. A gente consegue acessar equipamentos que estão na parte interna da rede, que sem o redirecionamento de portas, esse tipo de acesso não funciona. Porque quando você tem um roteador com um endereço de IP, por exemplo, quando chega uma conexão entrante para ele, como que ele vai saber para onde ele vai direcionar o pacote, sendo que tem várias máquinas, e sendo que o IP válido é dele, ele está recebendo o pacote. Então, para isso, a gente faz esses redirecionamentos de portas. Um exemplo bem simples seria esse daqui. Uma topologia de rede típica de um provedor de internet, por exemplo. Imaginem que a gente tenha dois microtiques. O primeiro microtique é o microtique que é dono do IP válido de internet. É ele que recebe o link de internet e faz o roteamento para a rede toda, que faz o gerenciamento principal do link. Ligado logo em seguida dele, teria, por exemplo, um servidor PPPoE, um servidor de acesso PPPoE, para controlar o acesso dos clientes do provedor de internet. Como são dois microtiques, como que eu teria que fazer se eu quiser acessar de fora da rede, de qualquer lugar do mundo, o inbox desse servidor PPPoE aqui, sendo que ele não tem IP válido? Então, só para a gente ver aqui, para a gente entender, esse microtique principal aqui da borda, ele recebe internet com endereço de IP válido qualquer, de qualquer provedor, pela placa de rede WAN dele. Na placa de rede local dele, ele fornece internet pela rede 10.0.0. alguma coisa. Então, o IP local desse roteador principal é 10.0.0.1. E quem recebe a internet dele é o servidor PPPoE. O servidor PPPoE tem o IP 10.0.0.2, que é para receber a internet da rede local do roteador principal. E daqui, esse servidor PPPoE, ele fornece internet através de outra faixa de IP para o restante da rede. Mas vamos nos focar aqui nesses dois roteadores. O inbox, ele trabalha, o acesso via um inbox dos microtiques funciona pela porta 8291 do protocolo TCP. Lembra da segunda aula do curso que dentro do protocolo TCP existem várias portas? Eu comentei dos serviços mais comuns. A gente tem a porta 80, que é de servidor web, e etc. A porta de acesso do inbox é 8291. Portanto, quando chega uma conexão com destino IP válido 200.251.46.2, por exemplo, e com destino à porta 8291, você vai acessar o inbox desse microtique roteador principal aqui da rede. E para eu acessar esse servidor PPPoE, como que eu faria? Aí eu preciso escolher uma outra porta para não dar problema, e eu faço um redirecionamento. Então, por exemplo, no servidor PPPoE, muita gente acha que tem que trocar a porta de acesso dele. Não precisa. O microtique servidor PPPoE, ele vai continuar sendo acessível pela porta 8291 para quando a gente acessar internamente de dentro da rede, acessar da forma normal, pela porta padrão 8291. Para acessar externamente, a gente pode escolher uma outra porta e fazer o redirecionamento. Então, no microtique roteador, o que eu faria? Eu faria uma regra para que todas as conexões, tudo que chegar com destino à porta 8292, eu escolhi uma outra porta, a porta 8292. Então, tudo que chegar com destino à porta 8292, o microtique vai redirecionar
para o IP do servidor PPPoE 10.0.0.2, que é o IP que comunica com o roteador principal, na porta 8291. Então, eu redireciono tudo que chega no roteador com destino à porta 8292 para a porta 8291 do IP que comunica com o load balance, com o roteador principal, perdão, aqui nesse servidor PPPoE. Então, quando eu fizer o acesso via um inbox com o endereço de IP válido do roteador, porém, pela porta 8292, aí ele direciona para o MikroTik servidor PPPoE na porta do 291 e o acesso funciona. A gente vai ver isso na parte prática já já. Quando a gente acessa no inbox e o MikroTik está na porta padrão, eu não preciso especificar o número da porta. Agora, no inbox, quando vai acessar utilizando a porta diferente, no inbox, em qualquer outro programa, a gente precisa especificar a porta. Então eu digitaria no inbox assim, 200.251.46.2, 2.8292. Então tudo que eu for acessar que utilizar a porta diferente, é só colocar o IP, dois pontos, o número da porta, que aí sim ele vai acessar. Caso contrário, ele tenta acessar pela porta padrão, que é a porta que ele conhece. Então, isso seria a maneira para acessar esse MikroTik servidor PPPoE de fora da rede. A porta de acesso dele continua sendo 8291 para acessos locais. Para acessos remotos, vindos de outras redes, aí sim eu redireciono uma outra porta, 8292, por exemplo, e direciono para ele.